Prontos para uma nova aventura? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco mais sobre as duas cidades medievais que existem na atualidade, Carcassonne e Saint-Émilion. Só que antes disso eu preciso me apresentar para quem não me conhece. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos e eu estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão. E em conjunto com as minhas amigas Ana Beatriz e Gabriela de Souza, nós estamos trazendo esses vídeos informativos para vocês aprenderem um pouco mais. Antes de falar um pouco mais sobre Carcassonne e introduzir sobre a sua história, eu preciso avisar que essa introdução foi feita pela minha amiga Ana Beatriz, ou seja, ela procurou, pesquisou, anotou e fez tudo de um jeito certinho, só que ela não pôde apresentar em vídeo por motivos pessoais. Então, no caso, ela fez a pesquisa e eu estou aqui apresentando. Bem, Carcassonne é a cidade medieval mais bem preservada de toda a Europa e a que tem a maior murada também. Ela se localiza quase na fronteira com a Espanha, bem ao sul da França. Intacta por mais de 2000 anos, mesmo tendo sido ponto estratégico há milênios, ela foi usada por romanos, visigodos e sarracenos e viu longas batalhas sangrentas em seu território, causada por disputas de fronteira que mudaram ao longo do tempo. Carcassonne é a junção de história medieval e contos de fadas. A história mais famosa é a da Dama de Carcas, que deu nome à cidade. Segundo a mitologia, a dama que viveu no castelo local por volta do século VIII colocou um ponto final no cerco que acontecia há mais de um ano no lugar. Ela jogou pelas muralhas um porco com a barriga cheia de grãos, de bons grãos, mesmo com a escassez que assolava a região. E foi capaz de fazer, com essa estratégia, vitoriosa, já que as pessoas que estavam cercando a cidade recuaram e eles puderam hastear a bandeira branca. No final de tudo, ela tocou o sino da cidade. O son de Carcassonne significa som em francês, que complementa o nome da cidade junto com o nome da Dama de Carcas. A cidade de Carcassonne foi tomada por bairros miseráveis no século XVIII, até que um historiador e um arquiteto se uniram para salvá-la da demolição. Desde então, parte da reconstrução dos antigos muros foi minuciosa em cada detalhe. O resultado é uma mistura de história ao lado de lojas repletas com produtos de souvenir, como espadas de plástico, por exemplo. As duas muralhas principais da cidade apresentam cavidades para flechas e aberturas que os defensores usavam para lançar pedras e derramar seiva fervente sobre os invasores. Visitas guiadas pela cidade percorrem vielas e revelam séculos de histórias de batalhas sangrentas entre famílias e facções religiosas. Carcassonne hoje é anunciada como a cidade de duas cidadelas, sendo elas a Cidadela, ou Cidade Alta, e a Bastide, ou Cidade Baixa. Ambas são ligadas pelo bairro da Trivale, onde se situa a Ponte Velha, que cruza o Aude. A cidadela ergue-se sobre um promontório elevado e é rodeada por espessas muralhas desde a Idade Média. O habitat urbano da cidadela é denso e antigo, e a circulação de automóveis é muito difícil, regulamentada e interditada nos meses de julho e agosto. A Cidade Baixa é a antiga Bastide, com planta regular em hexágono, cujos ângulos são flanqueados por arquitetura militar. Ambos os locais são repletos de atrações que valem a visita. E aí, historiadores? Meu nome é Gabriela de Souza e, como a Luísa disse anteriormente, a nossa amiga Helena não pode estar aqui gravando. Então, eu vou dar continuidade em um assunto pesquisado por ela. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a cidade medieval de Saint-Émilion, que é cercada dos vinhedos epônimos, plantados principalmente de Merlot, Cabernet, Franc e Cabernet Sauvignon. A cidade domina um planalto com suas arquiteturas em pedras de calcárias. Saint-Émilion é hoje a cidade mais importante da jurisdiction de Saint-Émilion, formada por outras 7 cidades. Ela foi inscrita na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1999 pela riqueza do seu patrimônio e a originalidade de seu vinhedo. A cidade foi fundada pelo monge Emílio durante o século VIII.
O Santo Emílio nasceu em Vannes, na Bretanha, ao noroeste da França. Trabalhava como intendente do conde e, após a realização do seu primeiro milagre, decidiu se refugiar mais ao sul do país. Seguiu pela costa atlântica e viajou durante mais 6 anos. Durante essa viagem, ele se tornou monge beneditino e encontrou finalmente refúgio em uma pequena gruta na região de As Cumbas, antigo nome dado à Jurisdiction de Saint-Emilion. Outros monges beneditinos seguiram o Santo Emílio e juntos eles fundaram a primeira comunidade religiosa da cidade. Construíram as primeiras casas do vilarejo medieval e seu primeiro monastério. Durante os séculos que se sucederam, a população local ampliou a cidade e outras comunidades religiosas construíram seus monastérios, como os franciscanos e os dominicanos, por exemplo. Esses antigos monastérios e igrejas podem ser visitados e fazem parte do rico patrimônio da cidade de Saint-Emilion. Como já mencionado antes, uma das grandes riquezas de Saint-Emilion é a produção de vinhos. A qualidade dos vinhos é intimamente ligada à riqueza ao solo e ao clima. Além do mais, 5 tipos de cepejes, que são uvas utilizadas na produção de vinhos, são plantados na Jurisdiction de Saint-Emilion. Para cada ano, o chateau pode escolher uma mistura ou porcentagem diferente desses cepejes, fazendo de cada vinho único. Com quase 8.000 hectares dedicados à produção vitícola e 800 chateaus diferentes, a variedade dos vinhos produzidos na Jurisdiction de Saint-Emilion é imensa. Para controlar a quantidade desses vinhos e organizá-los, uma classificação foi criada e uma hierarquia existe. Primeiramente, existem os vinhos com a etiqueta AOC Saint-Emilion, e isso quer dizer que eles seguiram uma série de regras relacionadas à qualidade e à quantidade, mas o principal, que foram feitos na Jurisdiction de Saint-Emilion. No segundo patamar, existem os vinhos Saint-Emilion Grand Cru, com regras um pouco mais estritas. São vinhos de ótima qualidade e perfeitos para guardar durante muitos anos em uma cave. Na Idade Média, quem administrava os vinhos era a Jurade. A Jurade foi criada em 1199, quando João de Inglaterra deu aos burgueses de Saint-Emilion poderes jurídicos, administrativos e econômicos sobre a cidade e sua periferia. Esses burgueses eram nomeados jurates. Em troca desses poderes, a Inglaterra podia desfrutar do privilégio dos vinhos de Saint-Emilion. A Jurade foi dissolvida durante a Revolução Francesa e recriada como confraria vitícola em 1948. Hoje em dia, a Jurade não possui uma função administrativa, mas dá o seu nome à apelação dos vinhos de Saint-Emilion e é também sua embaixadora. Seu objetivo hoje é de garantir a qualidade e fazer a promoção dos vinhos de Saint-Emilion através do mundo. E todos os anos, os jurados proclamam 2 discursos do alto da Torre do Rui, o julgamento do vinho novo em junho e Ban des Vendanges em setembro. Oi, meu nome é Luísa e conforme já foi citado anteriormente, nós elaboramos um roteiro baseado nas 2 cidades medievais, Carcassonne e Saint-Emilion. Só que antes de começar, eu preciso falar uma coisinha. Não sou fluente em inglês, também não sou fluente em francês. Se em algum momento eu pronunciar algum nome de cidade ou algum nome de ponto turístico, restaurante, enfim, errado, é porque eu não sou fluente, então não tem como eu falar da maneira correta o nome dos lugares, só que eu vou tentar o melhor de mim. Bom, antes de falar sobre as belezas que podemos encontrar em ambas as cidades, é interessante abordar o assunto de que para você viajar para a Europa, é necessário que tenha um pacote seguro viagem. Porque de acordo com um dos tratados que tem lá, você só pode entrar lá se tiver um seguro viagem. De acordo com a pesquisa que eu fiz, o seguro viagem mais barato que encontrei foi valendo R$10 por dia, ou seja, você paga R$10 de seguro viagem a cada dia que você permanece na Europa. E o valor mais alto que eu consegui encontrar foi de R$20. Bom, Carcassonne está localizado na região francesa de Languedoc-Roussillon e conta com seu próprio aeroporto regional, só que tem um limite de acesso para só algumas cidades, como por exemplo Bruxelas, Porto, Londres, Dublin e Edimburgo.
Na verdade, existem 3 possibilidades de você conseguir chegar em Carcassonne partindo do Brasil. Claro que você não vai conseguir ir de a pé até a França. Então, na primeira opção, você, no caso, pegaria um avião aqui e iria para a França para desembarcar na cidade de Bordeaux. Uma viagem daqui até lá custa em média entre 2.000 a 5.000 reais e depende muito de quando você vai comprar e da companhia aérea. Já na Europa, você tem a opção de fazer uso de trem com uma viagem de 2 horas e 40 minutos, que custa em média 270 reais a 550 reais. Isso equivale em euros a 38 euros e 78 euros. Ou você também pode fazer uso de ônibus. Só que assim, lá na França, o preço do ônibus e do trem varia de acordo com a distância. Ou seja, como é o mesmo lugar que você vai ir, o preço é o mesmo. A única diferença seria o tempo de viagem, que de ônibus você demoraria cerca de 5 horas e 54 minutos. Existe também a opção de você sair daqui do Brasil em direção a uma das cidades que desembarcam no aeroporto de Salavasa. Ou seja, por exemplo, você pode pegar um avião aqui em São Paulo em direção a Lyon, que é uma das cidades que tem autorização de desembarcar lá no aeroporto de Carcassonne. E uma viagem do Brasil até Lyon equivale entre 2.000 reais e 4.000 reais. E o voo entre Lyon e Salavasa custa 620 reais a 1.500 reais. E é uma viagem que dura cerca de 4 horas e 15 minutos. Por último, você também pode fazer uso de um carro de aluguel. Você desembarca lá em Bordeaux, na França, e aluga um carro. Essa opção pode ser considerada mais em conta para quem vai passar muitos dias na França, porque ela facilita a locomoção e permite que você tenha uma facilidade em acesso maior das cidades e percorra tudo no seu tempo. A gente fez um cálculo e uma pesquisa e descobriu que se você fosse passar 7 dias lá na França e fizer uso de aluguel de um carro, esse vai sair por R$ 1.400 aproximadamente, não contando com pedágios. E a gente calculou que nesse trajeto entre Saint-Émilion e Carcassonne, você gastaria com combustível para o carro de aluguel cerca de R$ 700 em toda a viagem. Ou seja, se você vai passar uma grande quantidade de dias, acaba sendo bem melhor para você do que fazer todo esse roteiro de trem e avião, enfim. Após a gente saber um pouco mais sobre as passagens, como chegar nas cidades e tudo mais, é importante saber que Carcassonne é dividida em 2 partes. A cidade medieval, que fica no topo do morro, e a Bastide, que é uma cidade baixa e tem uma construção mais recente. Antes de falar sobre os pontos turísticos, é interessante falar sobre onde você pode fazer uma boquinha. Lá, a alimentação é muito variada. Por ser uma cidadela, possui pequenos restaurantes com valores que divergem muito. Como, por exemplo, existe uma lanchonete que serve comida árabe, mas também existe um restaurante que tem 3 estrelas Michelin. Ou seja, é muito variante. Você precisa pesquisar bem antes de você gastar o seu dinheirinho. Eu vou dar aqui, inicialmente, 2 exemplos. Um na Bastide, que é a cidade baixa, e um na cidade medieval. Lá na Bastide, você pode ir no café L'Afrique, que com os menus de almoço incluem entrada e o prato principal por 16 euros, equivalente a 112 reais. E já na cidade medieval, você pode ir no restaurante La Bellevue, um restaurante que oferece menus com entrada, prato principal e sobremesa por 14 euros, equivalendo a 98 reais. Então, prontos para começar? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre os pontos turísticos da Cidade Baixa, que apesar dela ser uma cidade consideravelmente nova, ela também é muito antiga. Apesar disso, ela é considerada nova de acordo com o parâmetro de você comparar com a Cidade Alta. Só que ela ainda é um pouco antiga e é um bairro em formato hexagonal. Ela possui muitas áreas abertas, que são muito bonitas para apreciação do público e de graça, vale ressaltar.
existe a Praça Carnot, que é no centro da Bastille, que é no centro da Cidade Baixa. É fofa, com uma fonte de Neturno ao centro e diversos restaurantes ao redor. Às terças, quintas e sábados de manhã acontece uma feirinha de produtos locais. É um bom local para tomar algo ou comer e descansar um pouco. E apesar de ser centro turístico, ela não é muito lotada, porque o local que é mais visitado é a Cidade Alta. Existe também a Catedral de Saint-Michel, que é a principal igreja de Carcassonne, porque no século XIX ela roubou o título de Catedral da Basílica de Santa Nazaré, que fica na parte medieval da cidade. Ela é construída no estilo gótico, ela foi construída no estilo gótico no século XIII e foi modificada várias vezes ao longo dos anos. Ela é pertinho do Portal dos Jacobinos e não é preciso pagar ingressos para visitá-la. Também tem a Square Gambetta, uma praça grande, cheia de jardins e esculturas. Nela fica o Museu das Belas Artes e para apreciar o museu você não precisa pagar por ingressos. Ele oferece aos visitantes um belo panorama de pinturas ocidentais do século XVII, XVIII e XIX, além de uma incrível coleção de louças e tapeçarias e obras de arte. Também existe o Les Halles, que é um tradicional mercadão da cidade, onde é possível você ver frutas, queijos e outras delícias locais. Ali você pode encontrar um espaço também para as exposições. E nos meses de primavera e verão, também é possível fazer passeios de barco pelo Canal do Midi, que foi construído há mais de 300 anos e deságua no Mediterrâneo. Assim que você terminar de visitar a Cidade Baixa, é hora de visitar a Cité, ou cidade medieval. Existem duas pontes que levam até lá, a Ponte Velha e a Ponte Nova. A Ponte Velha ela era a única que existia antigamente e ela é utilizada somente por pedestres. A Ponte Nova, você ir pela Ponte Nova é interessante devido ao fato de que você tem uma vista incrível e dela você consegue ver a Ponte Velha. Então é muito bom para tirar foto e tudo mais. As muralhas de Carcassonne medem cerca de 3 km e têm 52 torres. Ao entrar na cidade medieval, você vai se deparar com ruas estreitas de pedra, sem traços organizados. É um emaranhado de ruazinhas sinuosas. Uma parte interessante seria explorar e se perder pelas ruelas e visitar todos os cantinhos da muralha. É como se fosse uma viagem no tempo. Como eu já disse anteriormente, Cité é um emaranhado de vias minúsculas. E lá você consegue encontrar prédios com aparência totalmente medieval e que funcionam como se fosse uma microcidade. Lá você pode encontrar bares, restaurantes, hotéis, lojinhas de souvenir, de roupas e produtos locais e, é claro, chocolate. É tudo perfeito para um passeio a pé, até porque os veículos que podem entrar lá somente são os que têm autorização e os veículos de abastecimento. De resto, você não pode entrar de carro ou moto. É importante frisar também que lá é muito cheio em períodos de alta temporada, que é junho, julho e agosto. Ou seja, se você for num desses períodos, é capaz de você perca um pouco do feeling que a cidade passa. Mas mesmo assim, ainda é muito interessante porque é uma vista completamente incrível e que você se sente fora da realidade. Não existe um trajeto fixo ou especial para você fazer. Até porque, como a cidade é pequena, por mais que você explore, você não se perde, porque os caminhos sempre dão para o mesmo lugar, você volta de onde você partiu. Agora, falando um pouco mais sobre os pontos turísticos, é interessante falar sobre a loja de chocolate real, que lá dentro você encontra pilhas e pilhas de barras gigantes de chocolate mesclado com nozes, frutas, licores e tudo que você puder sonhar. Se não for para comer ou para comer ou comprar, você pode também para tirar foto, porque é um ambiente muito diferente do habitual. Existe também a Basílica de Santa Nazaré. Ela é a antiga catedral de Carcassonne, construída no século XII, com estilo gótico e vitrais coloridos. Por fora, você consegue reparar em gárgulas e balustres
que foram colocados bem depois de sua construção lá pelo século XIX, para enfatizar o estilo gótico, e é importante declarar que a sua entrada é gratuita. Sobre o castelo de Carcassonne, você precisa comprar ingresso para entrar, e eles são disponíveis a partir de 9,50 €, que equivale a R$ 66,50, onde jovens que são da União Europeia e menores de 25 anos têm entrada gratuita, assim como jovens que são estrangeiros e menores de 18 anos também têm entrada grátis. Você ainda tem a opção de comprar o ingresso antecipadamente, por R$ 63 reais, equivalendo a 9 €. Com o ingresso antecipado, você pode visitar a Capela Romântica do Baluarte, os balestreiros, que era onde eles jogavam projéteis para atingir o inimigo, e o Barbacã, que é a entrada principal ao recinto ofensivo situado sobre o fosso. Também inclui acesso sem fila às muralhas da cidadela de Carcassonne. Você pode percorrer no seu ritmo todo o perímetro amuralhado, o que lhe permitirá passear entre diferentes torres do recinto. Se você olhar da muralha ao interior da cidade, contemplará o centro histórico de Carcassonne, onde se destaca a Basílica de Santa Nazaré e a Porta Narbonesa. Nos meses de julho a agosto, rolam torneios de cavaleiro lá dentro, encenando as típicas batalhas medievais. Existe também o Teatro da Cidade. No teatro acontecem várias apresentações, incluindo festivais de Carcassonne, que rolam sempre no verão, onde acontecem shows de bandas e cantores. É importante frisar também que a noite em Carcassonne é mágica, é uma festa durante as noites mais quentes, quando os restaurantes ficam lotados e as luzes coloridas enfeitam o céu. E só quando você fica de noite é possível perceber isso. E por causa desse aspecto diferente noturno, eu vou citar alguns lugares que você pode se hospedar para passar a noite. Para poder dormir dentro das muralhas é uma experiência incrível, mas não necessária. Existem hotéis muito bons a minutos de caminhada do lado de fora da Cité, que cobram preços bem mais aceitáveis que os de dentro. Entre eles estão o Mercure Port de la Cité. Ele está situado a apenas 4 minutos a pé da muralha e tem vista para ela. Além disso, esse hotel possui 3 estrelas e dispõe de uma piscina ao ar livre, Wi-Fi gratuito, serviço de café da manhã e restaurante. As diárias custam a partir de 120 €, que equivale mais ou menos R$ 840 reais por pessoa. Já se você faz questão de ficar dentro da cidade medieval, sem gastar muito, tem uma boa opção que seria o Albergue de Janassé, que oferece camas em dormitórios com diárias que custam a partir de 18 €, 126 reais, além de quartos privativos para até 6 pessoas, com preços que começam em 53 €, mais ou menos R$ 371 reais. O café da manhã está incluso na diária, assim como acesso ao Wi-Fi. Além disso, existe uma cozinha para uso dos hóspedes. Também existe a opção para quem quer gastar um pouco mais de dinheiro, que é o Hotel de la Cité. Ele faz parte do patrimônio tombado pela Unesco e se localiza no coração da cidade medieval, construído no local que ficava o antigo Palácio Episcopal. É um hotel 5 estrelas que fica ao lado da Basílica de Santa Nazaré e tem vista para a Cidade Baixa, a partir das muralhas, oferecendo uma vista incrível. Outra vantagem de se hospedar no Hotel de la Cité é que seu restaurante principal, o La Barbacane, tem 1 estrela Michelin. Você pode aproveitar a experiência gourmet e logo estará em seu quarto. Suas diárias custam a partir de 300 €, ou seja, R$ 2.100 reais. Assim, com essa pequena introdução sobre os pontos turísticos da cidade, sobre os restaurantes e sobre os hotéis em si, é possível perceber que Carcassonne ela é como se fosse uma Idade Média no período atual. É uma cidade totalmente focada, né, em possuir uma perspectiva medieval. Você pode perceber pelos ambientes que são apresentados, pelo formato das ruas e pelo nome dos locais, enfim. É como se fosse realmente uma viagem no tempo.
Partindo de Carcassonne, após ter aproveitado com calma todas as suas maravilhas, é hora de refazer o caminho, passando novamente por Bordeaux e indo em direção a Saint-Émilion, que se localiza a 340 km de Carcassonne e apenas 44 km de Bordeaux. Lá na cidade, você tem a opção de utilizar trem, preços entre R$ 45 e R$ 130 reais, com 30 minutos de viagem, táxi, preços entre R$ 500 e R$ 650 reais, equivalentes a mais ou menos 70 euros e 92 euros, com 30 minutos de viagem, ou ônibus, preço de R$ 14 reais ou 2 euros, com 1 hora de viagem. Se estiver de carro alugado, o percurso dura 45 minutos e é em grande parte cercado por vinícolas. Saint-Émilion é um pequeno vilarejo medieval localizado a 40 km de Bordeaux, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. Erguida sobre colinas e comunas, é ligada por estreitas ruelas charmosas com calçamentos de pedra e aclives acentuadas. Ao redor do pequeno centro histórico se espalham 5.500 hectares de vinícolas que produzem 3,5 milhões de garrafas por ano, com alguns rótulos que podem chegar a 4 dígitos. Você pode apreciar essa linda paisagem a partir do caminho à cidade. Assim, eu sugiro separar um dia inteiro do roteiro para visitar com calma a cidade, andar e se perder entre suas ruelas de pedras de estilo medieval e visitar monumentos e vestígios desde a época romana. Sim, há relatos que os romanos já plantavam uvas no local. Fora os pontos relacionados a vinhos, interessantes para quem está fazendo wine trip ou tem interesse maior sobre esse tipo de bebida, existem muitos pontos turísticos que englobam a história do local. Antes de apontar os pontos turísticos, vale ressaltar que os pontos que vêm a seguir necessitam de acompanhamento de guias turísticos, que podem ser disponibilizados por empresas locais, custando a partir de 9 euros, equivalente a mais ou menos R$ 63 reais. Essas visitas guiadas possuem vários roteiros, mas a região mais procurada da cidade é o complexo subterrâneo. Isso porque o vilarejo está localizado sobre um solo de calcário que foi extraído por habitantes entre o século IX e XIX e utilizado na construção das casas e até da antiga muralha da cidade. O resultado são 200 km de geleiras subterrâneas. Nessa tour você encontra o Grute de l'Ermitage, que é uma pequena gruta onde morava o monge Émilion quando ele estava na cidade. Disse que no século VIII o tal monge trabalhava como cozinheiro na casa de um nobre da região francesa da Bretanha. Ele se aproveitava de sua posição para surrupiar alguns pães e dá-los aos pobres, escondendo-os embaixo de sua túnica. Um dia, no entanto, ele teria sido surpreendido por seu chefe, que lhe perguntou o que ele estava carregando. Émilion teria respondido que levava madeira, e quando ele levantou a sua túnica, os pães teriam se transformado em madeira por milagre. As histórias de sua generosidade se espalharam pela região que hoje leva seu nome, para onde ele teria fugido. Dentro da gruta, é possível ver a cama de pedra onde ele dormia e os pequenos canais de onde bebia água. Há também uma poltrona de pedra e diz a lenda que as mulheres que se sentam ali ficam grávidas. Capela da Trinidade. Construída no século XIII em homenagem ao monge, a capela já serviu de armazenamento de especiarias e também de fábrica de barris, o que permitiu a preservação de seus afrescos coloridos durante a Revolução Francesa. Igreja monolítica e maior igreja subterrânea da Europa. Com 38 metros de comprimento, 20 metros de largura e 11 metros de altura, a igreja impressiona por suas dimensões, principalmente quando se lembra que os habitantes da cidade a construíram a partir de uma pedra. Dentro, contudo, pouco restou das pinturas decorativas. Só é possível ver os vestígios de São Jorge em um canto e de um crucifixo em outro. Os pilares que sustentam a igreja hoje são reforçados por uma estrutura de ferro, porque descobriu-se que a água que circula no solo estava fazendo com que as colunas não conseguissem suportar o peso da torre do relógio. Esse é um ponto final do passeio, que no total dura cerca de 45 minutos. Vale lembrar que não pode tirar fotos dentro do complexo. Fora esses ambientes visitados através da tour, existem outros pontos como o Maison Duvin, que além de ser um bom local para comprar vinho, existem opções de aulas e degustações, vale muito a pena se informar no local.
Também temos o passeio de tuk-tuk. Sabe aqueles carrinhos indianos? Os próprios na versão francesa. É uma forma super original de fazer city tour. O passeio dura mais ou menos uns 50 minutos. Também podemos ver o Palácio Cardinal, onde as ruínas da fachada mostram a beleza do palácio construído no século XII. É possível reparar elementos romanos na construção. A sua parede faz parte da muralha que cerca a cidade. Também temos o Tour du Roi, cuja história é um pouco controversa. Não se sabe se foi construído pelo rei Luís VIII ou por Henrique III no século XIII, ou se foi durante a Guerra dos 100 Anos. De qualquer forma, a torre tem 32 metros e uma escadaria estreita que leva ao topo. A subida custa mais ou menos 2 euros. De lá, a vista é bacana porque você consegue ver a cidade sob a imponente Torre do Relógio. Também temos o Convent des Ursulinas, que é um convento que abrigava freiras que no passado educavam jovens meninas das classes pobres. As irmãs foram expulsas durante a Revolução Francesa, mas na fachada do que sobrou do prédio ainda se lê Le Convent, que significa o convento em francês. Mas não só de aventuras se mantém um corpo, não é mesmo? Saint-Emilion possui uma vasta gama de excelentes restaurantes, e entre eles eu posso citar o Le Tertre, que é um restaurante para quem busca uma experiência gastronômica e está disposto a pagar um pouco mais por isso. Aqui, o menu com entrada, prato principal, sobremesa, mais barato sai por 33 euros, mas pode chegar a 50 euros na versão gastronômica, que tem entre as opções de prato lagosta e foie gras. Também temos o restaurante Louis Triepied, que é uma experiência gourmet a custo acessível. Durante o almoço, há menus de entrada e prato principal por 20 euros. E o menu com sobremesa e mais opções de pratos sai por 42 euros. Se optar pelo último, não deixe de pedir 5 ostras especiais, que é uma especialidade da casa. Também temos o restaurante Le Trouher Crêpier Bertrand, que são crepes típicos de outra região francesa, a Bretanha, mas o Le Troucher é uma boa opção para quem quer comer o prato sem gastar muito. O menu é 11 euros, inclui uma galette, que é um crepe salgado, e um crepe doce. Existem opções para os diferentes tipos de orçamentos. No entanto, eu não consegui com detalhes os valores das estadias, mas eu posso dar como opção o Hotel Hostelier de Plaisance, que tem quartos impecáveis e conta com o restaurante La Table de Plaisance, com 2 estrelas de Michelin. Se estiver buscando algo mais simples, eu posso indicar o Hotel 3 Estrelas Palais Cardinal, que também fica em Saint-Emilion. Então é isso, historiadores. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até a próxima. Tchau!